Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste. Eu sou o criador desse nosso canal aqui no YouTube e autor de 71 livros na área de informática. Também sou criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet desde maio do ano 2000. Lá você encontra muito material gratuito e também uma loja virtual com livros, cursos online, videoaulas e e-books. Estou começando uma nova série de videoaulas que é um curso grátis de Windows Server e Active Directory. Serão 414 videoaulas que eu coloco aqui no YouTube. Embora pareça muita coisa, estas 414 videoaulas representam somente 10% do conteúdo que tem na nossa universidade do Windows Server e do Active Directory. Esta sim é a formação completa, onde tem aulas desde o 2012 até o 2019. Então estas 14 videoaulas de demonstração fazem parte, são aulas de um curso maior que é a Universidade do Windows Server e do AD. Todas as informações sobre a Universidade do Windows Server e do AD neste endereço que está na tela. Então vamos lá, vamos para a nossa lição do nosso curso grátis de Windows Server 2016 e Active Directory. Um excelente estudo a todos. Bem-vindo a mais uma aula do curso Windows Server 2016 e nessa terceira aula do módulo 3 eu vou explicar um pouco como você preparar um ambiente para que receba o Windows Server em 2016 no servidor. Nesse caso a gente vai utilizar a instalação do Windows Server 2016 no Hyper-V. Hyper-V que eu vou explicar mais à frente o que é. Então o que é que você vai aprender nessa aula? Nessa aula você vai aprender a preparar um ambiente para ser instalado o Windows Server em 2016. Nesse caso a gente vai utilizar o Hyper-V do Windows 10, porém você também poderia utilizar, se estivesse usando uma versão mais antiga do Windows, por exemplo o Windows 8, poderia utilizar o Hyper-V do Windows 8. E a gente vai aprender então como instalar esse Hyper-V e configurar esse Hyper-V para que então a gente possa na aula posterior instalar o Windows Server 2016. Então o que a gente vai definir nessas configurações do Hyper-V após instalar são aquelas configurações que eu mostrei na aula passada para que o Windows Server 2016 seja instalado em um servidor. Então quais são as configurações que um servidor deve ter? Tem que ser no mínimo o processador seja 64 bits, tenha no mínimo memória de 512 para uma instalação ali 7-core, ou seja, sem interface gráfica, e 2 GB para uma instalação com interface gráfica, no caso a GUI. Tenha no mínimo 32 GB disponíveis em HD para instalação e tenha alguns outros requisitos ali também. Então o que é que acontece? Quando a gente for fazer a instalação do Windows Server 2016, a gente vai definir essas configurações aqui ali no Hyper-V, que seria no caso fazendo uma comparação à realidade, as configurações que são necessárias para que seja instalado o Windows Server 2016. Então vamos lá. Relembrando um pouquinho da aula passada, antes da gente dar entrada nesse assunto de Hyper-V, eu mostrei na aula passada que para você fazer a instalação do Windows Server 2016 você tem que levar muitas coisas em considerações. Por exemplo, essa instalação do Windows Server 2016 ela tem que ser pensada, ela não deve ser algo feito de forma aleatória, só clicando em avançar, sem saber o que está fazendo. Mas não, tem que ter ali um planejamento e tem que ser bastante estudado para que você não tenha uma certa dor de cabeça ali no futuro. Por exemplo, precisar de alguma função ou recurso e porventura você esteja instalado ali uma edição do Windows Server 2016 que não tem essa função, esse recurso, e aí precise ter que fazer uma nova instalação do Windows Server 2016 do zero para que então solucione o problema. Então o que acontece? Antes de você instalar o Windows Server 2016, você tem que levar em consideração vários pré-requisitos, vários tópicos. Então, por exemplo, relembrando o que foi que eu falei, antes de você fazer a instalação do Server 2016, você deve levar em consideração qual é a edição do sistema operacional que você vai instalar, ou seja, qual é a versão do Windows Server que você vai instalar que vai atender melhor a sua necessidade. Se a versão, por exemplo, Data Center, a versão Standard ou a versão Accent. Então, antes de você fazer essa instalação no ambiente, leve em consideração qual é a edição que vai te atender melhor.
certo? Então nesse caso eu vou instalar na aula posterior a versão do Windows Server 2016 Technical Preview, que não é a DataCenter, não é a Instant, não é a Accent, é uma versão que foi uma das primeiras lançadas, que é mais pré-estudo. Então vamos lá. Para você instalar o Windows Server 2016 no computador, a gente vai utilizar então o Hyper-V. Mas antes de a gente utilizar o Hyper-V, eu vou te explicar o que é o Hyper-V. O Hyper-V ele é uma tecnologia de virtualização que permite executar vários sistemas operacionais como máquinas virtuais do Windows. Então o que acontece? O Hyper-V ele vai ser uma espécie de um programa que você vai instalar ali no seu computador, entende programa entre aspas, que ele vai permitir que você então faça a virtualização de sistemas operacionais dentro do seu computador. Aqui eu tenho um exemplo. Eu tenho aqui dentro do Hyper-V o Windows Server 2016 instalado. Então eu estou em uma máquina com Windows 10, que é essa máquina aqui que eu estou gravando essa videoaula. E dentro dessa máquina virtual eu estou virtualizando o Windows Server 2016 utilizando ali o Hyper-V. Então você observa aqui que aqui é uma máquina virtual que está sendo virtualizada dentro do Windows 10. Isso utilizando o Hyper-V. Então o Hyper-V ele é essa tecnologia que permite você então virtualizar uma ou mais máquinas virtuais dentro de uma máquina física. Então, ou seja, ele vai fornecer a virtualização de hardware. Você então vai definir as configurações que você quer que essas máquinas virtuais tenham ali dentro das configurações do Hyper-V. Então vamos lá. Uma observação importante é que ao você utilizar Hyper-V ali no seu computador, que você instala esse recurso, você tem que habilitar essa configuração ali no setup do seu computador, que é essa configuração que é de Virtualization Technology, porque se você não habilitar essa configuração, vai acabar que você não vai conseguir virtualizar máquinas ali no Hyper-V, certo? Então essa configuração tem que estar habilitada para que então você consiga virtualizar máquinas no programa. Então vamos lá. Para você instalar o Hyper-V no Windows 10, você vai acessar o painel de controle. Então você vem aqui na barra de pesquisa do Windows 10, coloca o nome painel de controle. Em painel de controle você clica na opção painel de controle, e aqui em painel de controle, quando ele abrir, você vai acessar a opção aqui de programas. Clicou em programas, ele vai abrir então a janela de programas, e em programas você vai em programas e recursos. Aqui em programas e recursos ele vai abrir aqui os programas que tem instalado no seu computador. Então no caso aqui você vai vir aqui em ativar ou desativar recursos do Windows aqui do lado esquerdo e vai clicar nessa opção. Quando ele abrir essa opção, ele vai abrir então os recursos que você pode instalar ali no seu computador, e assim então você vai poder fazer a instalação do Hyper-V. Vou clicar novamente. E ele abriu aqui a janela de recursos do Windows. Então, para você fazer a instalação do Hyper-V, eu acho que vai abrir nessa tela aqui, com essa opção selecionada do Framework. Você vai descer a barra de rolagem, vai vir aqui em Hyper-V, e então o que é que vai acontecer? No seu computador vai estar desmarcada essas opções. Você vai selecionar a opção Hyper-V, essa aqui primeiro de cima, e então ele vai marcar essas outras configurações aqui embaixo, certo? Feito isso, selecionando essa primeira opção e clicando nela, como eu cliquei aqui, você vai dar um OK, e feito isso ele vai fazer a instalação do Hyper-V no seu computador, e aí então ele vai pedir para reinicializar logo após feita essa instalação. Então, para instalar basicamente o Hyper-V é isso. Acessou o painel de controle, como eu mostrei aqui, vem painel de controle, acessa lá a opção de programas, clica então em programas e recursos, ou então vem logo aqui na opção de ativar ou desativar recursos do Windows.
Clicou, ele vai abrir a janela, você desce a barra de rolagem, vai na opção de Hyper-V, marca, clique em OK. E aí ele vai instalar. Quando ele instalar essa função, esse recurso, perdão, você então vai vir aqui na barra de pesquisa do Windows, vai digitar o nome Hyper-V, como eu estou fazendo aqui. E então ele vai aparecer aqui na janela de busca todas aquelas configurações que estão vinculadas a essa palavra-chave. Então ele já mostrou aqui o gerenciador do Hyper-V, você vai clicar e ele então vai abrir o gerenciador do Hyper-V ali no seu computador. E aqui dentro desse gerenciador você vai conseguir então fazer a ligação das máquinas virtuais. Então nesse meu exemplo aqui eu tenho duas máquinas virtuais, eu tenho uma com o Windows Server 2016 instalada, que é essa daqui que eu mostrei a você, que ela está virtualizando o Windows Server 2016, e eu também tenho aqui outra máquina virtual com o Windows Server 2016 instalado também, certo? Então o que ele está dizendo aqui é a memória que eu atribuí para essas máquinas virtuais, mostra que elas estão num estado que está executando, ou seja, elas estão ligadas, mostra aqui também a versão de configuração e etc. Que são configurações que vão ser mostradas ali quando você definir as configurações das suas máquinas virtuais. Então, feito isso, a instalação do Hyper-V no seu computador e aberto ali o gerenciador de servidor, você então vai conseguir então começar a fazer a ligação de uma máquina virtual. Então, como é que você faz a ligação de uma máquina virtual no Hyper-V? Como é que a gente vai fazer a instalação do Windows Server 2016 nesse gerenciador? Você vai clicar com o botão direito do mouse nessa opção aqui, que ela vem com o nome do computador que está na sua estação. Vai vir aqui nessa opção chamada novo, e então vai clicar no nome máquina virtual. Aqui em máquina virtual ele vai abrir então o assistente de ligação de máquinas virtuais, que ele dá aqui uma breve introdução de como você utilizar esse assistente. Você vai clicar em avançar, e aqui então você vai dar o nome dessa sua máquina virtual. Então, por exemplo, eu vou dar um nome aqui, Windows Server 2016 curso, que vai ser o nome ali então da minha máquina virtual, no qual eu vou instalar o Windows Server 2016. Aqui ele pergunta onde é que eu desejo armazenar a máquina virtual. Por padrão ele vem dentro do diretório C, Program Date, Microsoft Windows Hyper-V. Se quiser, você pode armazenar em outro local. Então, no meu caso aqui, eu vou armazenar ele dentro minha partição aqui vou clicar em avançar, mas como você está começando, se você tiver espaço em disco, no meu caso aqui eu estou sem espaço em disco na unidade C, por isso que estou armazenando na partição você então já deixa a configuração padrão dentro do diretório C, certo? Eu estou armazenando aqui em outro local porque no meu diretório C eu já não tenho mais espaço no disco rígido. Clique em avançar, e feito isso você vai perguntar qual é a geração que você vai utilizar na ligação da sua máquina virtual, se é a geração 1 e a geração 2. Então ele explica o que é a geração 1 aqui. Ele diz que essa geração, se você optar por ela permite a ligação de máquinas virtuais, e ela só dá suporte a sistemas operacionais de 32 e 64 bits. Já a geração 2 ela dá suporte apenas com 64 bits. A geração 1 ela é mais antiga, a geração 2 ela é mais recente. E outra diferença delas é que na geração 1 ela fornece o rádio virtual disponível em todas as versões anteriores do Hyper-V, e na geração 2 ela tem o firmware baseado em um IF e exige um sistema operacional com unidade 64 bits compatível. Então nesse curso eu vou utilizar essa primeira geração aqui, essa é a geração 1. Clique em avançar, e aqui ele vai perguntar em relação a qual é a definição de memória que eu vou utilizar para essa máquina virtual. Como eu expliquei há pouco tempo, eu disse que utilizar então as mesmas configurações pré-requisitos que são necessários para instalar no Windows Server 2016. Então, como eu expliquei, para fazer a instalação do Windows Server 2016 você tem que ter no mínimo, como eu vou mostrar aqui, no mínimo ali 2 GB disponíveis em memória para fazer a instalação
do Windows Server 2016 com interface gráfica, que vai ser a versão na qual a gente vai utilizar. Então eu vou definir ali no Hyper-V que ele vai ter 2 GB de inicialização de memória na máquina virtual. E ele pergunta aqui também se eu desejo utilizar uma memória dinâmica para essa máquina virtual. Eu vou dizer que, como eu defini aqui, que a memória de inicialização desse minha máquina virtual vai ser de 2048, e vou deixar marcada essa opção também para que ele utilize a memória dinâmica virtual para essa máquina. Vou clicar em avançar, e aqui ele pergunta qual é o adaptador de rede, ou seja, o computador virtual que eu desejo utilizar para essa máquina virtual que eu estou fazendo. Então ele me dá as opções aqui. Ele me deu uma opção do Default Switch, que é o que já vem configurado. Me deu a opção de não conectado, se eu não desejo ali utilizar um adaptador de rede. E ele me deu também essa opção de novo computador virtual, porque já é um adaptador que anteriormente eu tinha criado. Então ele já vem ali nessa janela aqui. Eu vou clicar primeiro nessa opção não conectado, vou clicar em avançar, e mais na frente então eu defino qual é o adaptador de rede que essa máquina virtual vai ter. Vou clicar em avançar, e aqui então ele me dá aqui um breve resumo de algumas das informações que eu coloquei. Então ele está me dando aqui o nome dessa máquina virtual, que no caso é o Windows Server 2016 curso, no qual eu dei o nome ali no início desse passo a passo. Ele me diz o diretório no qual está sendo armazenada essa máquina virtual. Nesse caso está sendo armazenada aqui na minha partição, dentro do Windows Server em curso, e na pasta virtual HD Disk, que é nessa pasta que está sendo armazenada as minhas máquinas virtuais. E ele pergunta o tamanho de espaço que eu desejo de disco para que seja armazenado essa minha máquina virtual. Então eu vou definir aqui 32 GB, que seria mais ou menos o espaço em disco que essa minha máquina virtual vai ter, que é a mesma configuração que tem que ter para que seja no mínimo instalado no Server 2016. Então eu vou para 32. Então eu vou clicar em avançar, e aqui ele vai me perguntar como é que eu vou fazer a instalação então do sistema operacional nessa máquina virtual. Ele pergunta aqui se eu desejo instalar esse sistema operacional mais tarde, se eu desejo instalar esse sistema operacional agora. E se eu clicar nessa segunda opção, que foi a que eu cliquei, ele então pergunta o que é que eu vou utilizar, se vai ser uma unidade de DVD ou então um arquivo de imagem em ISO. No caso eu vou utilizar um arquivo de imagem em ISO, mas não é nessa aula. Nessa aula eu estou mostrando a você como você configurar o Hyper-V para que então receba a instalação do Windows Server 2016. Mas essa opção é que a gente vai utilizar quando a gente fizer a instalação do Server 2016. A instalação ela vai ser por mídia, por arquivo de ISO, ou seja, arquivo de imagem. Então vamos lá. Vou voltar para a opção instalar sistema operacional mais tarde, vou clicar em avançar. Feito isso, ele me dá um resumo de tudo que eu defini. Diz normalmente o nome da minha máquina virtual, diz a geração na qual eu escolhi, que foi aquela geração 1, a memória que eu defini de inicialização para essa máquina virtual, que foi 2048, mostra que eu não estou utilizando nenhum adaptador de rede, pois foi a configuração que eu escolhi no momento que eu estava configurando essa máquina virtual. E ele mostra também a questão de onde está sendo armazenado essa máquina virtual, no caso na partição dentro do Windows Server 2016 curso, etc. E ele mostra também que eu escolhi a definição que o sistema operacional será instalado mais tarde. Então agora eu vou clicar em concluir. Feito a conclusão, ele vai criar a máquina virtual dentro do meu Hyper-V. Então você observa que ele já criou aqui a máquina virtual, que ele já disse que ela já vem desligada. E então agora eu vou poder definir a instalação do Windows Server 2016 na aula posterior. Mas antes de fazer essa instalação, eu vou só
mostrar a você como é que você vincula um adaptador de rede a essa máquina virtual. Eu mostrei que ali na hora da instalação você viu que eu defini a configuração de adaptador de rede não conectado, mas essa configuração é necessária de adaptador de rede para que você consiga fazer a configuração do Windows 7 2016, uma vez que você vai definir ali nos protocolos TCP/IP desse adaptador de rede, o IP que esse servidor vai ter, a máscara de subrede, o gateway, etc. Então vamos lá. Aqui dentro da máquina virtual que você ligou ali no Hyper-V, você vai selecionar essa máquina virtual, vai clicar então aqui do lado direito em gerenciador de computador virtual, e então vai abrir a janela de gerenciador de computador virtual daquela máquina virtual, perdão, da máquina virtual não, do Hyper-V do seu computador. Então eu vou ligar aqui um adaptador de rede para aquela máquina virtual. Ele me pergunta aqui qual é a configuração que eu vou utilizar para esse adaptador de rede, se é uma configuração externo, interno ou particular. Então a externa, ele disse que caso eu utilize essa opção, vai ser feito um computador virtual, ou seja, um adaptador de rede que vai se associar ao adaptador de rede físico do computador no qual você está usando, de forma que as máquinas virtuais possam acessar uma rede física. Então, se eu selecionar essa opção, ele está dizendo que aquela minha máquina virtual vai conseguir se associar a esse adaptador de rede desse meu computador que está usando, e então ele vai conseguir acessar uma rede física, ou seja, vai conseguir acessar a internet. Já nessa segunda opção, utilizando esse computador interno, ele diz que se usar essa opção, ele vai então fazer um computador virtual que só pode ser usado pelas máquinas virtuais em execução neste computador físico e entre máquinas virtuais e o computador físico. E ele me dá uma terceira opção, que é a particular, que ele diz que se ele criar um computador virtual nessa opção aqui particular, vai ser feita a ligação de um computador virtual, ou seja, um adaptador de rede para essa máquina virtual que só pode ser usado pelas máquinas virtuais que são executadas no computador físico. A opção que eu vou escolher é essa particular, ou seja, eu vou definir essa configuração e eu estou dizendo que minhas máquinas virtuais que estão dentro desse Hyper-V, elas podem acessar uma a outra, ou seja, elas podem se conversarem entre si, porém elas não podem conversar com esse meu computador aqui no qual eu estou utilizando, ou seja, elas vão poder trocar informações entre si, vai poder trocar configurações entre si, baseado naquelas configurações de protocolo TCP/IP que você vai fazer, mas ela não vai conseguir conversar com essa minha máquina aqui no qual eu estou gravando essa videoaula que tem um Windows 10 aqui, ou seja, com o adaptador de rede dessa máquina virtual. Então vamos lá, vou ligar, selecionar particular e então vou clicar na opção de criar computador virtual. E aí o que é que ele vai fazer? Ele vai perguntar qual é o número que você vai dar a esse adaptador. Então vou botar aqui isso. Ele pergunta se você quer definir alguma observação, e ele pergunta então se você quer definir alguma configuração de VLAN. Eu vou selecionar a opção aplicar e vou dar um OK. Agora eu vou voltar na minha máquina virtual, vou clicar no botão direito nela, configurações, vou então aqui na configuração de... cadê a configuração? Adaptador de rede, como você está vendo aqui, e então vou selecionar aquele adaptador no qual eu configurei que vai ser usado para aquela máquina virtual, que é o nome adaptador de rede curso. Vou dar um aplicar e vou dar um OK. Pronto, isso agora eu já posso, com a instalação do Windows 7 2016, que vai ser tema da próxima aula, fazer então as configurações ali de protocolo TCP/IP desse servidor que vai ter no Windows 7 2016 e vai ser virtualizado no Hyper-V. Então a aula de hoje, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, é basicamente isso, em que eu mostrei a você o que é o Hyper-V. O Hyper-V, resumidamente, ele é aquele
ele é um recurso que tem no Windows, que permite você, então, não só no Windows, né? Tem no Windows cliente, mas também tem no Windows 7, que permite você virtualizar máquinas virtuais. No computador ou no servidor, e você então instalar sistemas operacionais nessas máquinas virtuais, como no caso aqui, nesse aqui que eu estou instalado no Windows 7 em 2016, certo? E eu mostrei mais o que? Mostrei também, relembrando que para você utilizar e conseguir virtualizar máquinas virtuais ali no computador, você tem que habilitar essa configuração aqui no setup de Intel Virtualization Technology, porque se não habilitar não vai conseguir virtualizar. E eu também mostrei nessa aula, relembrando algumas configurações que deve ter para que o Windows 7 2016 seja instalado. Essas mesmas configurações que são pré-requisitos para que o Windows 7 2016 seja instalado, eu defini ali na direção da minha máquina virtual, que se eu acessar aqui mais uma vez, clicar com o botão direito, configurações, ele vai me mostrar aqui, ó, que que eu escolhi aí uma memória de inicial, que ela vai ser inicializada ali com 2 GB e 48 MB, né? 2048 MB, ou seja, 2 GB, que é o mínimo para que seja instalado no sistema 2016, e que também tem no disco rígido ali 32 GB. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado na aula, e na próxima aula a gente vai então aprender como é que a gente faz a instalação do Windows 7 2016 nessa máquina virtual que a gente acabou de ligar no Hyper-V, certo? A instalação que eu vou fazer vai ser por ISO. Até a próxima aula, um forte abraço. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até o final. Espero que essa lição possa ter ajudado, ter trazido algo de novo para você. E lembro que essas 414 videoaulas do curso gratuito de Windows Server 2016 e Active Director são aulas de demonstração dessa nossa formação completa, e as 414 aulas correspondem a menos de 10% do conteúdo completo que tem na Universidade do Windows Server. Essa é a universidade para tornar você um administrador profissional de servidores com Windows Server e Active Directory. Ela vai do absoluto zero até o profissional, inclui planejamento, que é a teoria necessária, instalação e administração, e aí aborda os principais assuntos relacionados ao Windows Server e Active Directory, tais como instalação do AD, configuração, criação de usuários, grupos, servidor de arquivo, servidor de impressão, DNS, DHCP, GPO, segurança, criação de servidores virtuais, máquinas virtuais com Hyper-V e muito mais. É uma infinidade de conteúdo e você pode ver todos os detalhes aqui nesse endereço que eu deixei bem destacado para você. Vale a pena dar uma olhada, que é realmente uma formação completa, prática e em permanente atualização, pois toda semana eu adiciono novas aulas. Aqui no nosso canal do YouTube também tem já mais de 1.100 videoaulas e toda semana eu adiciono de 5 a 7 novos vídeos sobre diversos assuntos relacionados à informática. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para receber aviso sempre que uma nova aula for publicada. E vou pedir uma ajuda para você. Se você, acabei de falar, mas vou repetir, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Tem um botão inscrever-se aí abaixo do vídeo. Ativa o sininho para receber os avisos de novos vídeos. Se tiver dúvida, crítica, comentários, sugestões, elogios, usem por gentileza o campo comentário que está abaixo do vídeo. Sempre dentro do possível eu respondo a todos os comentários publicados aqui no canal. E me ajude a divulgar esse conteúdo. Como é que vocês podem fazer isso? Compartilhando o endereço do vídeo, o endereço das playlists, através do WhatsApp, nos grupos que vocês participam, através da rede social de vocês. Enfim, compartilhando o link, mais pessoas terão acesso a esse conteúdo. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários, mais visualizações,
Mais conteúdo eu trago aqui para vocês. Valeu e muito obrigado por me acompanhar até aqui.